Pessoal, aqui é a Carol do Videoverso e hoje eu vim fazer a resenha pra vocês de Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Então, Garota Exemplar é um livro publicado pela editora Intrínseca da autora Gillian Flynn. Ele é classificado como um suspense psicológico, porque ele fica todo aquele suspense durante o livro, mas não é necessariamente um terror. Ele vai construindo a aura de suspense. Então, capítulo por capítulo, você começa a sentir o ambiente mais tenso, a história do livro mais tensa. Então, por isso se classifica como uma coisa psicológica, porque não é um perigo que está sempre ali. Não é, por exemplo, um terror que você sabe quem é o vilão, que você sabe o que está acontecendo. Não, é um suspense mais angustiante. Você começa a ficar meio preso pela história. Isso é muito interessante. E a escrita da Gillian Flynn colabora bastante para isso. Os personagens que ela cria são personagens bem complexos. Aqui é a história da Amy e do Nick Dunn. Eles são casados e certo dia, no aniversário de 5 anos de casamento deles, a Amy some, desaparece. E o Nick chega em casa. Ele tem um bar, porque ele é dono de um bar na cidade em que eles moram. Ele chega em casa do bar, porque ele tava trabalhando e tal, e vê a sala toda desmontada, tudo caído no chão, um monte de móvel quebrado, e liga pra polícia. A Amy não está em casa, então começa a investigação a partir daí. E com isso a polícia começa a achar algumas pistas, inclusive é mostrado pra gente antes da polícia ver um diário da Amy. Então isso mostra que o livro é polifônico, ou seja, tem o narrador do Nick, que tem uma voz, e a Amy, que tem outra voz. Então a gente vai ter, teoricamente, 3 narradores. 2 vezes com a Amy e 1 vez com o Nick. O Nick vai narrar o que está acontecendo quando a Amy some. Como, por exemplo, nesses capítulos aqui. Nick Dunn, o dia do, que é assim eles marcam como o dia do sumiço. E a narração da Amy é marcada por 2 momentos. A narração do diário, que é o passado, ela contando lembranças do casamento dela com o Nick. E o segundo momento, que é o presente, que é a partir da segunda parte do livro, porque o livro é dividido em 3 partes. A primeira, rapaz perde garota. A segunda, rapaz encontra garota. E a terceira, rapaz consegue garota de volta, ou vice-versa. Essas 3 partes definem parte diferente da história. A primeira com mais a investigação do sumiço da Amy, e a segunda a gente começa a entender por que ela sumiu. Isso é muito interessante. O vilão do livro, digamos assim, porque ele não tem um vilão, mas ele muda de foco várias vezes, porque a gente começa a perceber que, como eu disse, os personagens são bem complexos. Então ninguém é totalmente vilão, ninguém é totalmente herói nessa história. E a gente começa a perceber isso pelo diário da Amy e a partir da segunda parte, quando começa a narração da Amy no presente. A gente começa a perceber que essa parte de herói e vilão some bastante. A gente percebe muito o papel da mídia nessa história, é muito forte. Quando o Nick vai dar entrevistas sobre o sumiço da Amy, quando começam a considerar o Nick um suspeito real no sumiço da Amy. Então isso é muito interessante, ver como a mídia consegue manipular várias pessoas da cidade deles começam a ficar contra o Nick, mesmo conhecendo ele há anos. Então isso é muito interessante. Outra coisa bem legal são as passagens de tempo, que, como eu disse, acabam aparecendo nas lembranças ou no diário da Amy. Então, no início de cada capítulo a gente tem uma marcação de tempo. Por exemplo, aqui, Nick Dunn, 40 dias sumida. Ou, por exemplo, Amy Elliott Dunn, 10 dias sumida. E por aí vai. A Amy vem de uma família muito rica, porque os pais dela fizeram fortuna escrevendo uma série de livros sobre a infância dela, a Amy Exemplar. E por isso ela se sentiu muito excluída, como se os pais exigissem muito dela. Porque a Amy Exemplar sempre foi melhor do que ela, sempre fazia tudo certo, e ela se sentia muito pressionada com isso. E o Nick é de uma cidade pequena, a Amy é de Nova York, eles se apaixonaram, se casam, só que chega uma hora que a mãe do Nick tá muito doente, o pai dele tem Alzheimer. Então eles se mudam para a cidade pequena, de Nova York para a cidade pequena, da onde veio o Nick, para poder ajudar a cuidar da mãe. Os dois perdem os empregos, então eles estão numa situação muito ruim, a situação de recessão da crise de 2008 nos Estados Unidos. Então é bem interessante também ver esse contexto histórico e econômico, como ele afeta muito nessa história. A economia é muito importante aqui, porque a família da Amy sempre foi rica e acontece esse baque de que eles não têm mais dinheiro e tem que pedir dinheiro, os pais dela têm que pedir dinheiro emprestado para ela e pro Nick. E isso acaba sendo uma das evidências do sumiço dela, inclusive. É muito interessante ver como esse contexto histórico e econômico afeta o livro. Eu marquei aqui com uma tag a minha frase preferida do livro. Eu quase nunca faço isso, mas quando eu li essa frase eu precisei marcar. Eu vou ler aqui pra vocês. É uma época muito difícil para ser uma pessoa.
apenas uma pessoa real, de verdade, em vez de uma coleção de traços de personalidade escolhidos de uma interminável máquina automática de personagens. Eu amei essa frase porque é muito real sobre as máscaras usadas na sociedade, e eu achei muito interessante porque isso é muito importante no livro. É interessante entender as máscaras que todos os personagens aqui desse livro usam. O Nick, a Amy, os pais do Nick, os pais da Amy, todo mundo aqui tem uma personagem social e uma personagem pessoal. Então é muito interessante. O Nick também tem uma irmã gêmea, que é a Go, a Margot, o apelido dela é Go. E a relação dela com o Nick também é bem legal, é bem interessante. E a Amy sempre teve um pouco de ciúmes. Então tem muita coisa por trás dessa história. Eu não fiquei particularmente surpresa com o final, porque eu já tinha assistido o filme. Mas eu achei o final muito bom. Eu achei que o rumo que a história tomou foi muito interessante. Que é esse negócio que eu falei pra vocês, dos personagens complexos, de ninguém ser totalmente herói, totalmente vilão. E eu achei que isso foi muito bem aplicado no livro. Inclusive, eu achei o final do livro melhor que o final do filme. Os finais são exatamente iguais. A história acontece exatamente da mesma forma. Mas no livro, por conta dos monólogos interiores das personagens, que é quase impossível fazer em filme, porque não dá pra ficar o filme todo com o narrador por fora, né? Eu acho que o final foi melhor explicado no livro, porque no livro tem muito monólogo interior, tem muito pouco diálogo. Então, com todas as narrações, a maior parte delas são com os personagens falando com si mesmos. O Nick pensando, a Amy pensando. Então é muito interessante ver como é bem explicado esse final aqui no livro. O que não acontece no filme, porque fica muito difícil colocar um monólogo interior no filme. Então eu achei que o livro foi melhor explicado por conta disso, mas ainda assim eu gostei bastante do filme e eu gostei bastante do livro. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem um gostei aqui embaixo, que ajuda bastante. Se inscrevam no canal aqui também, se não forem inscritos ainda. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Comentem se querem ler ou se já leram Garota Exemplar. E até a próxima. Tchau!